condições, seguimos a metodologia proposta, que seria, eu farei aqui e executarei toda a parte burocrática do início da audição, e depois a senhora deputada, começaríamos pelo Partido Socialista, ou seja, hoje era o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD e o PS, mas como foi um requerimento do PS, começaríamos pelo Partido Socialista e faria uma breve resenha por que se pretende. Mas foi uma proposta dos senhores deputados que acharam que podíamos começar hoje. Se o Partido Socialista concordar, faremos assim. E também depois daríamos a oportunidade, no fundo seria a apresentação do requerimento e o porquê da vinda do Sr. Rui Ochoa cá. E depois daríamos então ao Sr. Rui Ochoa um período para se pretendesse fazer a apresentação. Eu passava, não sei se quer... Está combinado. Eu vou fazer só aqui a parte burocrática. Queria desde já agradecer e dar as boas-vindas ao nosso poente de hoje, que vem a pedido do Partido Socialista, Sr. Rui Ochoa. Eu pedia só que se identificasse, que dissesse o nome só para ficar na ata. Muito bem, Rui Ochoa. Dizer qual é o objetivo desta comissão. A Comissão de Inquérito Parlamentar tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, nos termos da resolução da Assembleia da República. Temos de fazer aqui um pequeno juramento, que é este. Informá-lo que o depoimento é feito sob juramento nos termos do número 1 do artigo 132 do Código de Processo Penal, pelo que pergunto se jura dizer a verdade e somente a verdade. Juro dizer a verdade e somente a verdade. Aos seus deputados, eu pedia só alguma atenção. Dizer-lhe também que informo que se prestar depoimento falso pratica o crime de falsidade de testemunho, previsto no artigo 360 do Código Penal, punido com prisão até 5 anos e multa até 600 dias. Informá-lo que temos uma grelha de tempos para cada grupo parlamentar, que a primeira grelha tem 5 minutos a cada grupo parlamentar, sem pergunta e resposta. A segunda, 3 minutos a cada grupo parlamentar. A terceira ronda, 2 minutos a cada deputado, se for caso disso. Pedi então, nesta fase, à senhora deputada Isabela Onete que fizesse a apresentação e as razões porque está cá o senhor Rui Ochoa. Faz favor, senhora deputada Isabela Onete. Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, cumprimentar o jornalista Rui Ochoa pela sua disponibilidade, em meu nome pessoal e do grupo parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade e começar precisamente por dizer que a razão que nos levou a pedir a sua vinda a esta comissão foi na sequência das declarações do jornalista Miguel Reis, que aqui referiu que, em seu entender, uma das razões que poderia estar na base da queda do avião que vitimou Adelina Mar da Costa, Sá Carneiro e outros, e todos os ocupantes, mais do que a questão das armas, do tráfico de armas que porventura terá existido na altura, mais do que isso, ele associava, se havia motivo forte para que houvesse atentado, ele estaria no facto de Portugal ter reconhecido a República Saharaui Democrática e disso depois ter sido abafado pelas autoridades portuguesas. E como não há, os registros que há da época são confusos sobre essa matéria, era no fundo para também tentar ouvir o jornalista Rui Ochoa sobre esta matéria, se tem também esse entendimento e se nos pode relatar exatamente o que testemunhou como jornalista e se também partilha a visão do jornalista Miguel Reis relativamente à relação dessas. Uma coisa é esses acontecimentos terem existido ou não terem existido, outro é a sua relação com o atentado de Camarate. Essencialmente foi este o motivo do nosso requerimento e também dirigindo desta forma a questão ao jornalista Rui Ochoa, cuja disponibilidade uma vez mais agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Eu para centrar também a questão que nos traz aqui, que nos vou convidar o Sr. Rui Ochoa aqui está presente, passava aqui só uns certos da ata
do que é que se passou e do que o jornalista Miguel Reis, do Jornal de Portugal de hoje, referiu. Ele refere a determinada altura, isto foi uns meses antes, estávamos juntos em junho, no verão, e eu passei um mês no deserto do Saara. Fui o único jornalista português que lá esteve na primeira fase, com o Rui Ochoa. Há fotografias com o embaixador Menezes Cordeiro. Depois, na página 11, ele refere, hoje interrogo, não sei até que ponto, se o facto de eu ter sido o único jornalista português autorizado a entrar em Tinduf não foi isso mesmo uma manipulação. Sugiro-vos que isto está a avivar-me a outras coisas. Peçam ao Rui Ochoa para trazer fotografias, porque muito mais importante do que a apreensão do Rio Voga, que foi destruído e depois continua, e fala, eu posso continuar aqui, que foi destruído, e a seguir há um outro barco apreendido a que não temos acesso, é a incursão de uma caravana de jipes em que iam eu e o embaixador de Portugal antes da chegada de Luís Fontoura. Depois, 31, 32. 83 esclarece melhor. Eu tinha aqui mais uma série e depois agora estava aqui. Agora estive com o Presidente da República, como Ministro da Justiça, como Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Árabe Saudi Democrática, e assisti ao Dr. Luís Fontoura declarar em nome do Governo português que Portugal reconhecia a República Árabe Saudi Democrática. Assistiu o Rui Ochoa, assistiu o José Carlos Vieira, assistiram, e isto veio nos jornais. Causou aquele primeiro impacto, mas depois não se falou mais e nunca ninguém associou. Limitei-me a trazer aqui aos senhores uma dúvida e a pôr esta questão: o que é que teria acontecido se houvesse um Primeiro-Ministro, com a coragem do Dr. Francisco Sá Carneiro, que se batesse por cumprir o compromisso que foi afirmado pelo Dr. Luís Fontoura. Todos seremos obrigados a concluir que Portugal, no quadro em que se encontrava, era uma grande notícia isto, entre parênteses, teria problemas com Marrocos, teria problemas com a França, só não teria problemas com a Argélia, que naquela altura era um país mal visto por toda a gente, antes de começar a fornecer gás aos espanhóis. A Argélia, em 1980, era um país mal visto por tudo o que era Europa Ocidental. Portanto, a questão toda é a questão da visita. Eu pedi-lhe que fizesse, se entendesse, um resumo do que pretendesse dizer como declaração inicial. Muito bem. Faz favor. Bom, é óbvio que estes factos remontam a 33 anos, foram 1980, segundo a memória não me falha, e portanto vou tentar ser o mais fidedigno possível. Na verdade, em junho, penso eu que em junho de 80, ao serviço do Jornal de Notícias, falou-se aí no Portugal Hoje, não sei a que propósito, mas estes factos foram publicados no Jornal de Notícias, ou seja, eu e o Miguel Reis fomos enviados especiais, primeiro à Argélia, ficámos alguns dias na Argélia à espera de um contacto para descermos para Tinduf, para o deserto, com um contacto que tínhamos com elementos da RASD. Houve uma primeira ida, portanto isto decorre de um sequestro de um grupo de pescadores portugueses, cerca de 30, penso eu, que foram sequestrados pela RASD, e um contacto que o Miguel Reis teve, como todos os jornalistas têm esse tipo de contactos, conseguiu que uma equipa do Jornal de Notícias, em rigoroso exclusivo, se deslocasse ao deserto a fim de verificar in loco que os pescadores estavam vivos, porque nada se sabia deles, e já teriam decorrido alguns dias, 20 e tal dias, penso eu, depois do seu desaparecimento, e portanto nós lá fomos, como disse, para a Argel. Ficamos alguns dias, até com bastante apoio da nossa embaixada em Argel, e alguns dias depois seguimos então para o deserto. Fomos instalados algures, não faço a mínima ideia, no deserto, em tendas. Ficámos ali, digamos, localizados alguns dias. Penso que ficámos por lá 15 dias. Andámos, digamos, numa operação de propaganda da própria RASD, andámos pelo deserto durante esses 15 dias,
ver acampamentos de refugiados, locais de batalhas onde estavam despojos de guerra, de tanques, não sei o quê, portanto, decorrentes da guerra que tinham com Marrocos, como sabem, e precisamente no último dia do nosso regresso, portanto na véspera do nosso regresso a Lisboa, fomos então convidados para um jantar e ali bem perto, fomos a 5 minutos de carro para aí, fomos introduzidos numa grande tenda onde estavam os pescadores. Bom, fotografámos-los e com grande facilidade, tudo sem qualquer constrangimento, e jantámos com eles e regressámos a Lisboa, enfim, contentes com o sucesso do nosso trabalho. Aqui em Lisboa, não, no Porto, porque os Jornal de Notícias era no Porto, se bem que estávamos em Lisboa, fomos para o Porto a fim de editarmos as fotografias e surgiu a ideia de fazermos uma exposição, enfim, pronto. A exposição decorreu com os familiares dos pescadores, que tiveram, enfim, digamos, puderam observar o estado dos seus familiares e mais tarde o Miguel Reis, penso com o Dr. Luís Fontoura, não tenho bem a certeza, regressam a Tindouf, ou algures no deserto. Enfim, Tindouf era sempre o ponto de encontro, que era onde é o aeroporto, portanto a cidade mais importante ali da zona. Penso que o Miguel Reis, como disse, regressou à Argélia, e com o Dr. Luís Fontoura, penso eu, e precisamente no dia 20 de julho, eu recordo-me disso porque é o meu dia de aniversário, no dia 20 de julho recebo um telefonema do diretor do Jornal de Notícias a dizer que tinha que seguir, no dia a seguir, para a Argélia. Efetivamente segui para a Argélia e estive 1 ou 2 dias num hotel na Argélia e veio um contacto e levou-me para o deserto. Eu não sei se estou a faltar alguma verdade, porque não sei se... Eu sei que cheguei sozinho a Argel, mas não tenho bem visível se quem me veio buscar terá sido o próprio Miguel Reis, o Dr. Luís Fontoura, não sei. Acho que não. Acho que eu segui efetivamente sozinho para o sul e então... aí encontrei-me, foi uma visita, penso que ida e volta, ou seja, fui ao deserto, fotografei os pescadores no próprio aeroporto e regressámos todos no mesmo avião, com o Dr. Luís Fontoura, o nosso embaixador, os 30 pescadores e o Miguel Reis. Enfim, e eu próprio. Pronto. Regressámos então a Tindouf, à cidade de Argel. E aí os pescadores receberam apoio da Embaixada, alimentar, enfim, descansaram, porque eles estiveram presos, não sei, mas não tenho bem a certeza, se calhar o Miguel Reis terá sido mais preciso em relação a isso, mas tiveram mais de um mês presos, sequestrados, e portanto regressamos a Lisboa. O que eu consegui saber sobre isso na altura, em relação a um possível reconhecimento do governo português de então, cujo primeiro-ministro era o Dr. Sá Carneiro, acho que o Dr. Fontoura deslocou-se ao deserto como representante, ele era secretário de Estado, penso eu, regressou foi ao deserto, enfim, representando o governo português. De facto, tanto quanto me recordo, na altura o governo terá garantido aos elementos políticos da RASD o reconhecimento, talvez em troca da libertação dos nossos pescadores, enfim, o reconhecimento da RASD. Não sei se isso foi, digamos, uma decisão que foi tornada pública na altura, não me recordo, mas tenho essa ideia de que, efetivamente, o Dr. Fontoura deslocou-se ao deserto, portanto, enviado pelo Dr. Sá Carneiro para libertar e, portanto, não me espantaria nada que, digamos, houvesse por parte do Dr. Sá Carneiro, digamos,
essa paga, esse reconhecimento, a paga de libertação dos pescadores. E regressámos a Lisboa, num pequeno avião privado, que o Governo, penso que alugou para o efeito, não sei se era um avião da TAP, mas sei que era um pequeno avião, e regressámos a Lisboa numa manhã, provavelmente do dia 22, 23 de julho, enfim, não tenho bem a certeza. Enfim, é tudo o que eu possa dizer sobre isto. Muito obrigado. Eu então dava a palavra à senhora deputada Isabel Oneto para recomeçar. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Rui Ochoa, a questão é se de facto assistiu ou não ao Dr. Luís Fontoura, em nome do Governo português, a reconhecer a República Árabe Saharaui Democrática, se de facto assistiu a esse ato de reconhecimento perante os representantes da Frente Polisário. Se tem, porque o jornalista Miguel Reis foi muito perentório nessa matéria. Ele diz mesmo: assisti ao Dr. Luís Fontoura declarar, em nome do governo português, que Portugal reconhecia a República Árabe Saharaui Democrática. Assisti eu, assistiu o Rui Ochoa, assistiu o José Carlos Vieira, assistiram, e isso vem nos jornais. E é precisamente com base neste facto que o Dr. Miguel Reis associa a possibilidade, obviamente que não o afirma, mas admite a possibilidade de ser precisamente este reconhecimento que eventualmente poderia estar ligado ao atentado de Camarate. E aquilo que eu lhe pergunto é se lembra de ter assistido a esse ato formal do Dr. Luís Fontoura e se, em sua opinião, a questão que foi colocada na altura, como foi vivida em Portugal, podia ou não estar relacionada com o atentado de Camarate. Bom, quanto ao facto, digamos, de ter assistido ou não, de facto eu estava presente em todos os atos, não havia grande formalismo, digamos, e portanto as conversas eram tidas ali, eram em pleno deserto, em tendas, e na verdade não me recordo, repare, a missão, no meu caso pessoal, a missão de um fotógrafo, enfim, de um fotojornalista, como quiserem chamar, nestas circunstâncias é um pouco, digamos, registar imagens. E nunca me preocupa muito, hoje preocupo-me mais com isso, evidente, porque enfim, sou mais velho e interesso muito mais pelas coisas e consigo até, digamos, com alguma agilidade mental, discernir uma coisa da outra e, portanto, digamos, poder, digamos, captar as duas partes da mensagem. Na verdade, não me recordo, não posso afirmar, mas também não posso desafirmar que não tenha assistido. Se calhar assisti, mas não me recordo, não posso aqui dizer que o Dr. Luís Fontoura afirmou isto, porque se calhar afirmou à minha frente, mas como lhe disse, a minha preocupação, digamos, permanente, até porque nessa segunda fase já havia alguns constrangimentos para fotografar, porque estávamos em zona, enfim, reservada, digamos. Aliás, recordo aqui, por exemplo, o que aconteceu. Eu estava no deserto e comecei a fotografar os pescadores a entrarem para o avião. Enfim, era um aeroporto rudimentar, mas era um aeroporto e tinha regras, e eu fotografei, e o que é certo é que o piloto, o comandante do avião, quis apreender-me o material, já dentro do avião, porque eu não podia ter fotografado os pescadores ali digamos, no aeroporto, na pista. Nós entramos diretamente numa pista, portanto, um avião normal, portanto, não havia mangas, não é? Portanto, havia uma certa, como disse, uma certa informalidade. E portanto, havia já alguns, e portanto, daí haver algum ferretismo da minha parte para fotografar e não estava muito atento a esses pormenores.
Recordo-me, de facto, digamos, o Miguel Reis me ter dito que essa era uma moeda de troca, digamos, do governo face à RASD. Mas não posso dizer que eu vi, mas testemunhei todos os factos, como disse, tive presente em todos os factos, mas a minha preocupação era o meu espírito e a minha atenção estava virada para as imagens e, portanto, não posso de forma nenhuma seria faltar à verdade, não é? Muito obrigada. Em relação também a Camarate, não sei se os senhores deputados e, enfim, os representantes que estão aqui sabem, eu era fotógrafo à altura, era fotógrafo do Dr. Sá Carneiro e, portanto, privava muito naquela altura, inclusive, é um facto que pouca gente conhece, eu viajei no próprio dia 4 de madrugada, do Porto para Lisboa, num dos aviões, havia 2 aviões que faziam a cobertura das eleições do general Soares Carneiro. Nós tivemos um comício no Porto no dia 3, 4, portanto o comício atrasou-se imenso e, portanto, nesse comício no pavilhão do Académico do Porto, chama-se assim, do Lima, o campo do Lima, na Rua da Constituição, tem um pavilhão gimnásio esportivo e decorreu lá um grande comício e estava o Dr. Sá Carneiro, estava o Dr. a engenheira Adelina Mar da Costa, estava penso que o Dr. Balsemão, enfim, e estavam todas as pessoas que, enfim, faziam parte da comitiva. E o comício acabou tardíssimo, acabou às 2 para aí, e recordo-me que regressámos nos 2 aviões, e eu não vim no avião onde vinha o general Soares Carneiro, nem me recordo se o Dr. Sá Carneiro regressou nesses aviões, não me recordo, porque, como disse, havia 2 aviões, era de madrugada. E, portanto, agora, isto é uma à parte, digamos, e quanto a uma ligação de Camarate com a RASD, enfim, o meu queridíssimo amigo e camarada jornalista na altura terá mais pormenores do que eu sinceramente nunca me passou pela cabeça isso, e até quando li a notícia fiquei um pouco até, enfim, admirado ou estupefacto pelo facto, enfim, mas não digo que seja uma ideia a pôr de parte, mas fiquei um bocado admirado, porque, enfim, este processo de Camarate é tão denso que se calhar nos pode levar a pensar muita coisa, e esta teoria proferida aqui pelo Miguel Reis pode ter cabimento, enfim, dentro dos conhecimentos que ele tem, que são mais do que eu em relação a este assunto, não é? Muito obrigada, Sr. Presidente. E relativamente, e uma vez que acompanhou de perto a campanha do Dr. Sá Carneiro, Soares Carneiro. Do Soares Carneiro, exatamente, que acompanhou de perto essa campanha, teve alguma informação no decurso da campanha, e nós sabemos que na campanha muita coisa corre e os jornalistas testemunham muitas coisas que muitas vezes não podem escrever, mas que têm acesso à informação. Houve alguma indicação, tem alguma memória de que houvesse naquela altura, nomeadamente com o engenheiro Amar da Costa, alguma questão relativa a tráfico de armas que preocupasse quer o engenheiro Amar da Costa, enquanto Ministro da Defesa, e os membros do Governo na altura? Enquadrando a questão, nós tínhamos ainda o Conselho da Revolução, nós sabíamos que as relações entre membros do Governo e o Conselho da Revolução nem sempre eram fáceis. Tínhamos em curso o início da revisão constitucional que iria pôr fim ao Conselho da Revolução, portanto tínhamos um quadro político que caracterizou muito o pós-25 de Abril,
e, portanto, isso fazia-se sentir normalmente nas campanhas eleitorais. Aquilo que eu lhe pedia era que nos desse a memória que tem desses tempos e aquilo que, e como interpretou na altura também a queda do avião, se em seu entender haveria justificação, não há nenhuma, obviamente, se haveria facto que pudesse estar a ser a motivação para o atentado. Muito obrigada, Sr. Presidente. O que é que lhe ia dizer? Enfim, estas coisas, tudo o que eu sei disto é o que se veio sabendo ao longo destes 33 anos. Porque não me ocorria na altura, antes nem durante, digamos, os dias subsequentes do acidente, ou, enfim, dos factos, digamos que pudesse levar a qualquer, digamos, atividade que levasse, enfim, a atos criminosos em relação ao avião. Na verdade, fala-se de muita coisa, mas eu não, sinceramente, não posso dizer mais do que aquilo que captei dos relatórios que fui lendo. Interessou-me sempre este assunto, claro, interessou-me bastante. Primeiro porque estava muito metido na campanha, segundo porque era, enfim, diria uma pessoa, não diria amigo, mas muito próximo do Sá Carneiro, trabalhava com ele, falávamos muitas vezes, uma das coisas que se falou muito na altura, que era uma certa imprevidência do piloto, por exemplo, que o piloto seria uma pessoa, digamos, que teria algum facilitismo em relação ao manuseio do avião. Eu recordo um facto interessantíssimo. No dia 25 de novembro, havia uma cerimónia nos Jerónimos sobre os factos de 25 de novembro de 75. E nós estávamos em Bragança com a campanha, tínhamos tido um comício e teríamos que regressar num dos aviões, que eram 2 aviões, como disse, que estavam ao serviço da campanha, teríamos que regressar a Lisboa a fim de o General Soares Carneiro ir à missa às 11 horas. Levantou-se, era novembro, enfim, era já quase inverno, ou já era inverno, não, o inverno não é, só começa em dezembro, mas enfim, estava mau tempo e estava nevoeiro, e lembro-me perfeitamente que o avião, nós estávamos já a sair do hotel, e o piloto disse-me que não podíamos ir, tínhamos que esperar que o nevoeiro levantasse, e só assim é que nós viríamos para Tires, que era onde o avião aterrou naquela altura. E na verdade, com grande, digamos, espírito de calma, o piloto só levantou o voo, só fomos para o aeroporto, para o aeródromo de Bragança, na altura em que de facto havia condições para levantar voo. E portanto, agora, de facto não sei o que é que lhe possa dizer em relação a factos, como lhe disse, há muitas coisas que diziam que o engenheiro Amar da Costa que levava uma pasta, não faço ideia se levava, isso aí nos jornais, mas na verdade tudo que as conversas que eu, tanto quanto me lembro, enfim, até me parece que tenho uma memória razoável em relação a estes factos, porque falei sempre deles, não constava nada, não se falava nada de nada, nada faria supor, digamos, que iria acontecer uma coisa dessas, não é? Aliás, há uma coisa também que no próprio dia 4 de dezembro, há um almoço no Tavares, que foi fotografado, e nesse almoço, enfim, foi decidido, segundo depois também disseram os jornais, foi decidido que o Dr. Sá Carneiro iria ao Porto, enfim, fazer um comício, também segundo os jornais, e segundo, enfim, tanto quanto soube na altura, enfim, num derradeiro esforço para tentar alterar as sondagens que não eram muito agradáveis para a candidatura do General Soares Carneiro. Eu perguntei
penso que ao Dr. Capucho, porque houve, entretanto, uma conferência de imprensa no próprio dia no Hotel Alpes, uma conferência de imprensa às 4, 5 da tarde, aliás, da qual até nasceu a que se presume ser a última fotografia do Dr. Sá Carneiro, que é publicada por mim no Expresso, já por várias vezes, e dali, portanto, eu estive no Hotel Alpes e ali me informaram que ele iria ao Porto, e eu perguntei, mas é preciso? Não, não é preciso, vai lá para Setúbal, porque havia um comício nessa noite em Setúbal, do General Soares Carneiro, e vai para Setúbal porque não é preciso, pronto. E por acaso acabei por não ir a Setúbal, porque havia outro fotógrafo na campanha que foi para lá, e eu fui para casa, e devia ter conhecimento dos factos, estava em casa a jantar e ouvi a televisão, e portanto é tudo. Independentemente da questão de atentado ou das razões, durante a campanha houve alguma conversa, havia alguma preocupação, houve alguma manifestação por parte de alguém relativamente à questão de tráfico de armas na altura? Havia alguma, enfim, pode não ser motivo, poderam ser motivo suficiente, mas não. Se tem memória não. De alguma questão que tivesse... Não, nunca ouvi nada, nunca ouvi nada, nunca ouvi rigorosamente nada sobre isso, nada, não tenho memória disso. Obrigado, Sr. Deputada. Seguindo então o que é normal, dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro, CDS-PP, e depois a seguir ao PSD. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço em nome do CDS a disponibilidade do jornalista Rui Ochoa estar cá, que eu cumprimento. Eu, antes de fazer as perguntas, queria pedir-lhe que precisasse e corrigisse, porque creio que é um erro. Dizem-me que disse que o Dr. Sá Carneiro que esteve no comício do dia 3 de dezembro no Porto. Isso não é verdade. Pois, se calhar não. O General Soares Carneiro, tiveram outras pessoas, teve de facto o Engenheiro Amar da Costa, que viajaram nesse avião de regresso para Lisboa, no mesmo avião que queria no dia seguinte, mas o Dr. Sá Carneiro não foi. Aliás, consta dos autos que houve uma alteração do programa de campanha, porque na campanha não estava previsto que ele fosse ao Porto nessa reta final. Ele, salvo erro, deveria ir a Setúbal ou a Lisboa, e a programação da reta final de campanha, pelas indicações de sondagens, foi alterada para forçar, dada a ligação do Dr. Sá Carneiro ao Porto, essa pressão final na campanha na cidade do Porto, que ele era originário. E é isso, aliás, que justifica que ele fizesse a viagem no dia 4. Não faria sentido que fosse no dia 4 se ela tivesse estado no dia 3. E, portanto, gostava de chamar a atenção para isso e pedir-lhe que dissesse o que se ofereça sobre esta questão. Pois, efetivamente, eu não tenho de facto ideia, aliás, conforme declarei anteriormente, não tenho ideia de me ter apercebido do regresso do Dr. Sá Carneiro, conforme eu disse. É daí que, enfim, vou ver as minhas fotografias. Estava convencido, na verdade, que ele teria estado nesse comício, mas vou ver nas minhas fotografias. Enfim, isso foi um lapso, provavelmente, da minha parte, mas, como lhe disse, já passou muito tempo e sei que o Dr. Alino Amar da Costa, a engenheira Alino Amar da Costa estava, pois estava, agora, e penso que o Dr. Balsemão também. Peço sempre, Dr. Balsemão, me admito que sim, não tenho certeza. Mas creio, aliás, há umas fotografias célebres, que eu presumo que sejam suas. São minhas, são. Do engenheiro Amar da Costa a cantar, porque eu acho que há uma história que o General Soares Carneiro dava em campanha, chegou atrasado, e ele animou o comício cantando, com o Zé Luís Vilaça, que também estava. Presumo que as fotografias sejam suas, mas o Dr. Pois são, com certeza, sim. Pois eu peço desculpa pelo lapso, de facto a sua memória é melhor que a minha, portanto eu de qualquer forma quando chegar a casa vou ver as fotografias. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a questão, porque lhe pedimos que viesse cá, tem de facto a ver com o depoimento do então jornalista Miguel Reis, peço desculpa. Estou cansado. Tivemos uma sessão noturna e vim do Porto, estou cansado de dormir pouco. Peço desculpa. E, portanto, basicamente eu queria lhe perguntar o seguinte, porque
recordar-se-á dessa questão da Frente Polisário, portanto, a seguir ao apresamento de um pesqueiro português, e isso deu um conflito político, aliás. Logo a seguir, ao fim da missão, e salvo erro, estou a citar de memória, mas esses factos podem-se reconstituir, o Governo e o Ministro dos Estrangeiros declarou, e o Governo também, que o reconhecimento feito pelo Dr. Luís Fontoura em deserto tinha sido um excesso de mandato, portanto ele tinha ido além do seu mandato. E, portanto, a questão para nós é saber se foi assim ou não foi, e isso, portanto, se há alguma estranheza em depois esse reconhecimento nunca ter sido confirmado, e vão lá 30 anos, mais 30 anos, pelas autoridades portuguesas, fosse pelo governo então do Dr. Sá Carneiro até ao 4 de dezembro, fosse os governos seguintes liderados pelo Dr. Pinto Balsemão, e portanto queria-lhe perguntar se recorda, para mais que já disse que era tudo em aberto nas tendas, e portanto se recorda que se Luís Fontoura falava frequentemente, diretamente com Sá Carneiro, e se Sá Carneiro lhe deu ou não deu autorização para fazer o reconhecimento da RAS, da República Árabe Saharaui Democrática. Ou se foi uma estratégia que ele próprio definiu localmente. Pois eu nada posso adiantar sobre isso, porque não me apercebi que o Dr. Luís Fontoura, a ideia que eu fiquei, de facto, a ideia que eu fiquei é que o Dr. Luís Fontoura foi, de facto, enviado do Governo. Eu acho que ele era secretário de Estado, não sei se confirmam, mas acho que era secretário de Estado, da Comunicação Social ou qualquer coisa assim, penso eu. E, portanto, foi enviado pelo Governo, penso pelo menos o que se falou na altura, que teria sido pelo Dr. Sá Carneiro, não fazia sentido, aliás, que pronto, era o Primeiro-Ministro. Agora, se havia conversas, não faço a mínima ideia, até porque na altura não havia comunicações, não é? Eram difíceis as comunicações e, portanto, não sei se... Não faço ideia, não tenho ideia, não tenho informação disso. Não, como lhe disse, eu assisti aos factos que pude, aos factos que eram, digamos, possível assistir, e enfim, terá havido se calhar alguns mais formais entre o Dr. Luís Fontoura e a direção política da RAS. Não sei, não faço ideia, se calhar houve, mas a ideia que eu tenho, tanto quanto me recordo, de há 33 anos esta parte, é que aquilo era tudo livre, portanto, falávamos ali todos, digamos, não havia grandes fronteiras entre os jornalistas, digamos, e os políticos. Pois, bom, isso que não, quer dizer, não há dúvida de que Luís Fontoura foi enviado numa missão humanitária e, portanto, de resgate dos pescadores portugueses, porventura também da embarcação. Isso não há dúvida que ele ia numa missão oficial. A questão é saber se ele tinha ou não tinha instruções suficientes da parte do Primeiro-Ministro que lhe permitissem fazer, como fez, um reconhecimento não confirmado pelo governo português da RAS. O que era um gesto, de facto, de uma enorme ousadia nessa altura, não é? Ainda hoje. Sim. Ainda hoje, vão lá 30 e tal anos. Ainda não está reconhecido. Isso não aconteceu. Isso seria, aliás, um ponto de enorme melindre diplomático em diferentes frentes, quer no quadro das Nações Unidas, quer nas relações com Espanha, quer nas relações com Marrocos. Portanto, a questão da eventual relevância deste ponto para um motivo de sabotagem de atentado é que interesses internacionais, sabedores de que Sá Carneiro de facto tinha esse propósito, tinha sido impedido no seio do seu governo de levar à frente e, portanto, era necessário abatê-lo, chamamos assim, eliminá-lo para impedir que ele voltasse a concretizar isso. Não é a memória que eu tenho, não é? A memória que eu tenho é, de facto, de um conflito, de uma acusação feita pelo Governo, a reação do Ministro dos Estrangeiros, que era o Dr. Freixo do Amaral, confirmada pelo Primeiro-Ministro
Dr. Sá Carneiro de que o Dr. Luís Fontoura teria ido além do seu mandato. Fosse porque fosse. Mas, de facto, podia ser que nas pessoas que estiveram na missão no deserto houvesse uma percepção direta de que para o deserto, por telefone, por vias de comunicação, tivessem chegado instruções que eu não conheço, e, portanto, era isso, e que o depoimento de Miguel Reis, em certo sentido, aponta nessa direção. Bom, acerca, digamos, do mandato ou do excesso do mandato que tinha, enfim, o Dr. Luís Fontoura poderá, não sei se o cá poderá vir, poderá dizer alguma coisa, enfim, eu nada posso dizer. A ideia sempre que eu tive disto tudo, sinceramente, mas desde a primeira hora, é que o sequestro dos pescadores portugueses por parte da RASD, digamos, o convite, porque foi um convite, os jornalistas não conseguem essas coisas assim sem mais nem menos. Eu acho que, enfim, deve ter havido, eu não sei isso, mas deve ter havido um convite por parte de elementos, digamos, de ligação em Lisboa da RASD para fazer deslocar um jornal importante português, uma equipa de reportagem, digamos, para ir ao local. A ideia que eu tive sempre disto, sinceramente, é de que a RASD precisava de fazer uma operação de propaganda e daí que, tanto mais que eu disse já anteriormente aqui nestas declarações, que eles nos obrigaram, entre aspas, enfim, levaram-nos durante 15 dias a visitar todos os sítios e fotografar todos os sítios onde eles, digamos, tinham pessoas a trabalhar, tinham aldeias, tinham, digamos, estruturas, digamos, numa alusão, digamos, a uma certa organização que eles tinham no deserto e, portanto, que poderiam constituir-se um país independente, que estavam perfeitamente organizados, que tinham pessoas e que tinham existência física, digamos, no deserto. E, portanto, a ideia que eu tenho sempre é de que o que a RASD precisava, mas é uma percepção minha, muito pessoal, é que a RASD precisava era, digamos, de propaganda, que precisava de, digamos, dizer que estava viva. E, portanto, que a partir do momento em que, aliás, as reportagens, todas elas reportagens, digamos, saem antes da libertação e, portanto, na minha perspectiva, os efeitos que a RASD tinha pretendido para isso tudo já estavam no ar, já estavam, digamos, utilizados e, portanto, a ideia que eu tenho é de que, pronto, vai lá o Dr. Fontoura, é um membro do governo e tal, não sei se lhes terão dito que assinar, vamos dar, não acredito muito nisso, sinceramente, não acredito muito nisso. Até porque o Dr. Sá Carneiro não tinha, tanto quanto eu me possa, enfim, possa conhecer, não tinha esse tipo de, digamos, era uma pessoa muito firme, não fazia esse tipo de negociação, penso eu, mas é uma percepção que eu tenho também, pronto, enfim, de um conhecimento mais ou menos vago que eu possa ter, ou para um fim supérfluo. E, portanto, eu acho que aquilo foi uma operação de propaganda da RASD e que, quando tiveram os efeitos que pretendiam chamar a atenção do mundo, libertaram os pescadores. Pronto, foi lá um membro do governo e tal, e eu estou membro do governo, recordo-me que ele, acho que era membro do governo, se não for, eu peço, penitencio-me pelo erro, mas eu acho que ele era membro do governo, era, não era? Pronto. Era de secretário de Estado da Comunicação Social, salvo erro. Pronto. Daí que, aliás, quer dizer, vamos lá ver, quem devia tratar disso na altura, penso que devia ser alguém, digamos, ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Fazia sentido que fosse alguém, mas se calhar o Dr. Sá Carneiro achou que o Dr. Fontoura, que era uma personagem muito forte, muito credível, não quer dizer que os outros não fossem, mas era uma pessoa mais velha e que tinha, digamos, até uma capacidade de negociação muito bem alicerçada, portanto, era a pessoa, de facto, eu achei a pessoa ideal para fazer aquele tipo de negociação.
mas não acho que essa negociação fosse determinante para a libertação. Eu acho que foi uma operação como disse, uma operação de propaganda da Rasda. Só uma pergunta, só para confirmar se entendi bem o que quis dizer. Portanto, o Rui Ochoa, da memória que tem, o Dr. Sá Carneiro seria uma pessoa que não tomaria decisões sobre chantagem, não é? Portanto, sobre, nomeadamente envolvendo responsabilidades de Estado por causa de uns reféns estarem aprisionados na embarcação. É essa a sua... Sim, completamente a minha convicção. Muito obrigado, não tenho mais a perguntar. Eu já agora, só para esclarecimento meu, é que há 2 barcos que foram apreendidos. Sim, certo. E há o primeiro que é o Volga, Rio Volga, e depois há outro a seguir logo. Uns tempos depois, uns meses depois, há outro barco que menos bem referido. Mas era só uma nota minha. Dava a palavra à deputada Clara Marques Mendes do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar de forma especial, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Jornalista Rui Ochoa, que agradecemos a presença nesta comissão. Cumprimento todos os demais presentes, representantes familiares das vítimas e senhoras e senhores deputados. Eu vou desde já começar por pedir desculpa porque alguns dos aspectos que vou questionar já foram aqui mencionados. No entanto, eu julgo que seria importante algum esclarecimento adicional. E começava por, nesta matéria que acabou de ser agora abordada relativamente à questão da posição ou da ida do Sr. Luís Fontoura, e eu vou dizer, portanto, aquilo que o Sr. Jornalista Rui Ochoa referiu foi que o que soube foi que, em representação do governo português, o senhor, na altura Secretário de Estado, como referiu, terá garantido o reconhecimento da República Saudita Democrática. E eu perguntava-lhe desde já, portanto, referiu na altura que foi em representação do governo português, e eu perguntava-lhe desde já como é que soube. Embora nos tenha mencionado que não se recorda se assistiu a alguma conversa em específico sobre este assunto, eu pergunto, como é que soube se recorda, como é que soube deste reconhecimento? Eu tive esse conhecimento por conversas que tive posteriormente com o meu colega Miguel Reis. Como lhe disse, não ouvi nada de concreto pela boca do Sr. Dr. Luís Fontoura. Muito obrigada. Referiu-se também aqui há pouco que, relativamente à posição do Dr. Francisco Sá Carneiro, que ele não fazia, portanto, este tipo de negociações, que não cedia este tipo de chantagens, e eu perguntava-lhe se tem conhecimento, se recorda qual era a posição do Dr. Francisco Sá Carneiro face à independência da República do Saudita Democrático. Se tem algum conhecimento, qual era a posição? Não tenho conhecimento disso. Não faço a mínima ideia. Eu penso que a coisa até não, tanto quanto me lembro, não era muito falada nos jornais, esse tipo de acordo a ter existido, digamos, de libertas os pescadores e toma lá o reconhecimento. Não me recordo muito de que isso até se tenha na altura de ser falado nos jornais. Eu penso que, claro que falou, o meu colega Miguel Reis deve ter falado nisso, mas eu não tenho a mínima ideia disso, não me recordo. E eu, entretanto, perguntava-lhe, portanto, uma vez que não se recorda dessa situação e na sequência do que aconteceu em Camarate, perguntava-lhe se alguma vez relacionou o atentado de Camarate à questão desta situação, ou seja, à independência da República Saudita Democrática, se alguma vez relacionou esta situação. Não, de todo, nunca. Aliás, fiquei muito surpreendido quando li a notícia, e ele telefonou-me também, li a notícia digamos que reportava a presença do meu camarada Miguel Reis aqui nesta comissão. Fiquei até bastante surpreendido por essa ligação ter sido feita, nunca me passou pela cabeça, mas como disse já atrás, enfim, as coisas, sei lá, não faço a mínima ideia, quer dizer, não posso dizer perentoriamente sim ou não, mas
que me surpreendeu bastante, mas como lhe disse, mas se calhar o meu camarada Miguel Reis saberá mais do que eu em relação de quando ligue esses factos uns aos outros. Não sei se tem, eu sinceramente não tenho, e fiquei até surpreendido. Portanto, foi uma surpresa esta relação que foi feita entre os dois factos. Sim, sim. E relacionou alguma vez a questão de Camarate com algum assunto em particular? Eu peço desculpa, é que há pouco na intervenção ou na resposta aqui ao Sr. Deputado, julgo que foi ao Sr. Deputado Ribeiro Castro, referiu que, e passo a citar mais ou menos isto, Camarate é tão denso que nos pode levar a pensar muita coisa. E eu perguntava-lhe se nos pode ajudar aqui a esclarecer ou a especificar o que é que quis dizer exatamente com esta afirmação. Eu quero dizer com isso que, digamos, esta comissão já vai na, não sei, 11ª. Portanto, quer dizer, isto, pronto, e a própria comissão, isto é tão enigmático, se quiser, ou denso, disse denso, mas é tão enigmático que ninguém sabe o que aconteceu. Quer dizer, houve várias comissões, como disse, vários peritos, sabedores das tecnologias, do próprio avião, de bombas, e falou-se de muitas coisas. E ele, quando eu queria dizer que era denso, é exatamente porque é denso, porque é de tal maneira denso que se calhar nunca saberemos o que aconteceu na realidade, não é? Nunca saberemos, sei lá, eu próprio que estava muito próximo da campanha na altura, sinceramente tenho muitas dúvidas sobre o que é que aconteceu. Posso ter a minha ideia, mas é tudo baseado em suposições, em mais nada do que isso. Factos não faço ideia. O que é certo é que as coisas na altura, por exemplo, eu li um pouco o relatório que a senhora doutora juiz desembargadora como é que chama, que fez como é que chama, doutor, eu já me recordo, que fez o último acórdão que foi decidido pelo Tribunal, que não havia nada, não havia factos. Era Margarida Velasco. Doutor, peço desculpa, muito obrigado. Doutor Margarida, por exemplo, uma das coisas que fala no relatório é que a Polícia Judiciária, na altura, por exemplo, não cercou, não fechou a zona onde o avião caiu, e foi possível a toda a gente, eu estive lá, em cima dos destroços, estavam eu e mais 100 pessoas em cima dos destroços, e não houve cuidado da Polícia Científica de ter fechado aquela zona, como hoje faz por qualquer coisinha, naquela altura, uma coisa tão grave, que até já sabia quem tinha morrido no acidente, toda a gente pôde pisar, toda a gente pôde levar peças, toda a gente pôde fazer o que entendesse daqueles destroços, e portanto isto torna ainda mais denso tudo isto, quer dizer, porque ninguém, quer dizer, em relação a isso, acho que alguma coisa falhou, não é? Porque poderiam, não sei se poderiam ter feito algumas investigações mais consubstanciadas com os destroços ou qualquer coisa, não é? Porque a partir do momento em que aquilo foi contaminado, digamos, nada se podia fazer. Muito obrigada. Eu já irei aí também a essa parte da investigação, mas na sequência daquilo que acabou de mencionar, eu perguntava-lhe que enquanto jornalista, enquanto fotógrafo, se alguma vez fez alguma investigação relacionada com o caso Camarate. Não, eu apenas o meu jornal, enfim, ainda é o mesmo jornal, mas eu já estou fora do ativo. O meu jornal fez uma grande reportagem aqui há bastantes anos e eu fui fotografar os destroços que estão no hangar, não sei se ainda lá estarão, no aeroporto, e que estão montados como se fosse um puzzle, e fotografei isso na altura. Não sei quem fez a reportagem, se foi o Celestino Amaral, que já faleceu também, eu não sei se foi ele que fez ou se foi a Felícia Cabrita, enfim, foi um colega meu qualquer do jornal, e foi, enfim, nunca participei não. E agora, não sei se recorda, na altura que houve uma notícia no jornal Portugal Hoje que tinha como título Sá Carneiro e as armas para o Irão.
Recordo-me que também já disse aqui em instâncias do Partido Socialista que não relaciona esta questão relativamente ao tráfico de armas, mas eu perguntava-lhe se este título, se esta notícia, se recorda de facto desta notícia, se lhe merece algum comentário. Não merece nenhum comentário, porque não faço a mínima ideia, nem me recordo desse título, mas admito que eu tivesse publicado, mas enfim, pronto, o jornalista que o fez lá saberá. Agora eu sinceramente nada me leva, nunca me tive informações, nem qualquer tipo de conclusão pessoal, se o acidente ou os factos de Camarate estariam relacionados com qualquer outro facto que não fosse apenas o facto de um avião ter caído, enfim, criminosamente ou não. Portanto, nem se recorda sequer desta notícia, não se recorda? Não recordo. Eu, por fim, ainda nesta ronda, gostaria de lhe perguntar se, na sequência daquilo que já aqui foi dito, sabendo as razões pelas quais foi solicitada a sua presença nesta audição, se tem alguma informação ou se entende ter alguma informação que seja importante e que possa ser relevante para esta questão de Camarate e para o objeto desta comissão. E agradecia desde já nesta fase e depois, mais tarde, poderei colocar mais alguma questão. Muito obrigada. Não tenho nada mais a acrescentar, porque me recordo, enfim, daquilo que já disse, que já foi bastante. Não me recordo de nada, não tenho nada mais a acrescentar. Muito obrigada. Eu há pouco dizia que ia voltar à fase da investigação e de facto, entretanto, passou-me. Que referiu relativamente à questão de não terem vedado o local do acidente, e já foi aqui referido nesta comissão que houve enormes dificuldades à investigação que decorreu no âmbito deste processo de Camarate. E eu perguntava-lhe se recorda de alguma situação, se ouviu algum comentário, se acompanhou isto, se ouviu mencionar destas dificuldades de entraves ao processo de investigação de Camarate. Não, o que eu sei era o que se falava nos jornais na altura. E o que é que se falava nos jornais na altura? Na altura especulava-se com muita coisa, especulava-se que a polícia não tinha meios, que especulava-se, enfim, a especulação, nada de importante, penso eu. Que a polícia que não tinha meios. Portanto, o que eu via era tudo das notícias, mas era falta de meios por parte da polícia, não que havia entraves de pessoas. Não, entraves acho que não. Só uma questão, teve no local da queda do avião na noite do acidente? Sim. Posso perguntar, foi acompanhado? Quem é que estava presente, se recorda? Eu fui sozinho, estava em casa a jantar, como disse, e quando vi na televisão, meti-me no carro e corri para o sítio e cheguei lá, enfim, já lá estava centenas ou pelo menos uma centena de pessoas, de curiosos e bombeiros, enfim, fui dos médios, digamos, a chegar ao local. E recordo-me que, não só eu, mas como todos os fotógrafos que lá estavam, e eram bastantes, fotografaram tudo o que entenderam, sem qualquer restrições. Estava a polícia, estava a Guarda Republicana, estava a Polícia Judiciária, penso eu, claro. Aliás, das minhas fotografias aparece lá um fotógrafo, que acho que até é o fotógrafo da Polícia Judiciária, portanto houve, digamos, aquele cenário foi completamente devassado pelas pessoas que quiseram fazer. Foi completamente devassado o cenário. E eu acho que isso é que provavelmente não ajudou nada às investigações, se calhar, não sei. Como diz o relatório da doutora Maria del Vasco, aliás, que eu tenho lá em casa e que me recorda essa parte em que ela diz que a Polícia Judiciária não reservou o espaço, ou não preservou o espaço. Já agora perguntava-lhe se recorda quem é que estava, ao nível das autoridades, quem é que estava a liderar este processo. Se não se recorda, uma vez que referiu que viu polícia, viu polícias judiciárias, claro. Se recorda quem é que estava a comandar, de não certa faço forma ideia. Nada, quer dizer, ninguém que eu conhecesse.
Ninguém conhecesse? Não, ninguém que eu conhecesse. De momento é só. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra aos senhores representantes dos familiares das vítimas e ao Sr. Luís Filipe Rocha. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rui Ochoa, uma curiosidade, antes de lhe colocar duas pequenas questões factuais, uma curiosidade sobre o acórdão da desembargadora Margarida Velasco. Se o leu, lembra-se que provavelmente aquilo que sublinha o enigma, como você muito bem caracterizou esta questão, ela manda arquivar o processo, considerando, ao fim de 20 anos, que a justificação que o Ministério Público e os anteriores juízes davam para um acidente por falta de gasolina no motor esquerdo não se tinha verificado. E encerra o despacho de arquivamento dizendo: não se sabe porque é que caiu, apenas se sabe que caiu. Lembra-se disso? O documento já foi concluído há bastante tempo, mas eu li-o na altura, mas não me leva nada a discordar de si. Queria precisar de duas pequeninas questões factuais. Primeira questão, em relação ao comício no Porto, no dia 3 de dezembro de 1980, que terá acabado por volta das 2 da manhã, eu de facto lembro-me que o avião, que é o avião que cai no dia 4, vem nessa noite, chega ao aeroporto por volta das 3 da manhã com o General Soares Carneiro, que não acordou na aterragem. É um elemento de curiosidade sobre a perícia do piloto, com a Adelina Mar da Costa. O Rui Ochoa diz que veio no dia seguinte no segundo avião. Não, eu vim na mesma altura. altura. Eu vim no mesmo avião do Sr. Engenheiro Mar da Costa. Eu recordo isso por facto que ele entrou no avião, ele tinha andado nas feiras, tinha andado durante o dia na Póvoa, enfim, a fazer campanha pelo candidato, mas sem ele, e recordo perfeitamente que ele tinha dito que tinha comprado umas botas numa feira qualquer. Recordo-me perfeitamente disso, que ele entrou no avião. Portanto, eu vi no avião do engenheiro Amar da Costa. Agora, havia outro avião, não tenho ideia. Lembro-me do engenheiro Amar da Costa, vi nesse avião exato por ter proferido essa frase que me ficou na cabeça. Então, pronto, ainda bem, porque eu não sabia que vinha nesse avião. Eu, no filme que fiz, reproduzi essa aterragem às 3 da manhã e, de facto, eu sei que vinha o General Soares Carneiro, que declarou que nem acordou na aterragem do avião, vinha o engenheiro Adelina Mar da Costa e, portanto, viria. Não sabe quando é que veio o segundo avião. Nem sei até se veio primeiro, não tenho a mínima ideia. Era de noite, enfim, não faço ideia. Sei que vi num deles, e vi no do engenheiro Amar da Costa. Ou seja, as pessoas, claro. O Rui Ochoa é um dos passageiros que vem no último voo que o avião realizou, pilotado pelo comandante Jorge Albuquerque, na véspera, aliás, já no dia, porque chegam já no dia 4 às 3 da manhã. Portanto, o Rui vinha nesse voo. Bom, é assim, eu não sei se o avião em que vinha o engenheiro Amar da Costa foi o mesmo que caiu. É o mesmo em que veio o General Soares Carneiro, então vinha. E vem o comandante Jorge Albuquerque Sim. A fazer o voo. Sim. Muito bem. A segunda questão que eu lhe queria colocar é a seguinte: em relação àquele voo de Bragança no dia 25 de novembro, houve aqui uma discrepância de entendimento entre dois de nós. Eu fiquei com a sensação que o Rui Ochoa disse que o piloto só levantou quando o tempo abriu, mas um de nós ficou com a sensação contrária, que o piloto teria levantado mesmo... Não, ele foi bastante prudente, eu volto a referir, ele foi bastante prudente e só levantou o voo, pese embora a pressa que todos nós tínhamos, e em particular o Sr. General, porque tinha que ir a uma missa, ele foi bastante prudente e eu recordo-me perfeitamente disto. E só quando teve instruções aqui de Tires é que ele levantou o voo. Muito obrigado. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passávamos então... Isto é sempre um problema aqui, o aparelho dos tempos, mas já está. Passávamos à segunda ronda e dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, sendo que a Sra. Deputada Isabel Onete teve de se ausentar por 5 minutos, voltará e intercalaremos o Partido Socialista entre audições. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é para fazer nenhuma pergunta, mas aproveito este tempo só para declarar para a ata que estive aqui a verificar e o Dr. Luís Fontoura, na altura, não era membro do Governo, era Presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD, cargo que ocupou entre 78 e 83. E foi nessa qualidade que esfiou esta missão. Foi, de facto, membro do Governo da Comunicação Social, no Governo imediatamente a seguir, já esfiado pelo Dr. Pinto Balsemão, e no Governo a seguir, Secretário de Estado da Cooperação e Desenvolvimento, portanto, na área dos negócios estrangeiros de 82 e 83. Portanto, é só para ficar para a ata, de acordo com o seu currículo, é esta a posição do Dr. Luís Fontoura à data dos factos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à senhora, ao PST, que também não tem questões, os representantes dos familiares das vítimas. Só tenho de agradecer ao Sr. Rui Ochoa a disponibilidade que teve em vir aqui, em colaborar connosco. E era com isto que dava. Não sei se tem alguma questão que Não, está tudo. queira dizer, e como não tem, Está tudo esta dito. reunião, sendo que pedi aos senhores deputados, por sugestão do senhor. Peço desculpa. Por sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, que fizéssemos um pequeno ponto de situação de 2 minutos. Eu despedia-me aqui do nosso convidado. Muito obrigado. Bom dia. Um abraço. Bom, muito obrigado.